Vamos lá. Empresas, governos, associações, para a lei, todas são consideradas pessoas. Mas como é que algo que não é humano pode ter direitos e deveres? É isso que a gente vai revisar agora, o conceito de pessoa jurídica e seus pontos essenciais. Então, começando pelo começo, a pergunta fundamental: o que, de fato, é uma pessoa jurídica? Parece simples, mas a resposta para essa pergunta é a base para todo o resto que a gente vai ver. Bem, para a lei, a pessoa jurídica precisa de três elementos para existir. Primeiro, uma organização, seja de pessoas, seja de bens. Segundo, essa organização tem que ter um propósito lícito, ou seja, permitido por lei. E terceiro, e talvez o mais importante, ela precisa ser reconhecida pelo sistema jurídico como um sujeito de direitos e obrigações. Essa combinação que dá vida a ela no mundo do direito. Isso já leva a gente para uma questão mais profunda. Pensa bem, se só seres humanos têm vontade própria, como é que a lei justifica que uma criação abstrata, como uma empresa, possa comprar, vender ou processar alguém? A resposta está em diferentes teorias que tentam explicar isso. De forma bem direta, as teorias se dividem em dois grandes grupos: as que negam que a pessoa jurídica existe de verdade e as que afirmam que sim, ela existe. E é nesse segundo grupo que está o debate mais importante entre as chamadas teorias da ficção e as teorias da realidade. E aqui a gente vê bem a diferença. De um lado, as teorias da ficção, que dizem que a pessoa jurídica é só uma invenção, uma criação artificial da lei para facilitar as coisas. Para essa turma, no fundo, só a pessoa natural tem direitos de verdade. Do outro lado, as teorias da realidade, que defendem que a pessoa jurídica é um organismo real que já existe na sociedade e tem vontade própria, separada da vontade dos seus membros. E aqui, atenção, porque este é um ponto crucial para qualquer prova. O direito brasileiro não adota as teorias da ficção. Essa ideia de que a pessoa jurídica é só uma invenção da lei é considerada superada por aqui. Então, qual é a teoria que vale no Brasil? É a teoria da realidade técnica. Ela é um meio-termo bem inteligente. Ela reconhece que a pessoa jurídica é uma realidade, sim, mas diz que ela só ganha personalidade para o direito, ou seja, só nasce oficialmente, quando cumpre os requisitos técnicos da lei, como registro. Não é nem pura ficção, nem uma realidade totalmente à parte da lei. Certo. Agora que já entendemos o que é uma pessoa jurídica, vamos ver como a lei organiza esse universo. Como essas entidades são classificadas, esse é um tema clássico de qualquer avaliação. A divisão principal é essa aí. De um lado, as pessoas jurídicas de direito público, que estão ligadas ao Estado. Do outro, as de direito privado, que são criadas pela iniciativa das pessoas, dos particulares. E a partir daí, cada um desses ramos se abre em outras categorias. Olhando para o direito público, a gente tem as entidades da administração direta, que são a União, os estados, os municípios, e as da administração indireta, como as autarquias. E na esfera externa, temos os outros países e os organismos internacionais, tipo a ONU. Já do lado do direito privado, o artigo 44 do Código Civil traz a lista: associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Um detalhe importante: a IRELI, que está na lista, foi extinta, mas é bom saber o que foi, porque ainda pode aparecer em questões sobre evolução do direito empresarial. Ok, já sabemos o que são e como se classificam. Agora vamos entender como elas nascem e morrem para o direito. Como funciona o ciclo de vida de uma pessoa jurídica? Essa tabela mostra uma diferença fundamental. Para uma pessoa natural, a certidão de nascimento só declara algo que já aconteceu. A pessoa nasceu com vida. O registro é declaratório. Já para a pessoa jurídica, o registro não declara, ele constitui a existência dela. É o ato do registro que cria a pessoa jurídica perante a lei. Ou seja, antes do registro, para o direito, ela não existe. Para terminar, a existência também é diferente. Uma entidade de direito público acaba por causa de eventos grandes, como uma nova Constituição. Já as de direito privado segue um processo em três fases. Primeiro, a decisão de encerrar, que é a dissolução. Depois, o acerto de todas as contas, que é a liquidação. E, por fim, o cancelamento do registro, que é o ato que apaga ela do mapa jurídico. Uma das principais características de uma pessoa jurídica é a separação do seu patrimônio e o dos sócios. Mas e quando essa separação é usada para cometer uma fraude? É para isso que existe a desconsideração da personalidade jurídica, um mecanismo que permite, em certas situações, levantar o véu que protege os sócios. A regra é clara: o patrimônio da empresa é da empresa e o do sócio
é do sócio. A desconsideração é justamente a exceção a essa regra. É uma ferramenta que o juiz pode usar para ignorar essa separação e atingir os bens pessoais dos sócios, mas só quando a empresa foi usada para fins ilícitos. E quando isso pode acontecer? O artigo 50 do Código Civil é bem específico. Ele fala em abuso da personalidade, que acontece em duas situações principais. O desvio de finalidade, que é usar a empresa para algo que não tem nada a ver com seu objetivo só para prejudicar alguém, e a confusão patrimonial, que é quando as contas da empresa e dos sócios se misturam tanto que vira uma coisa só. E aqui tem outra distinção que sempre aparece em prova: a diferença entre a teoria maior e a teoria menor da desconsideração. A teoria maior é a regra geral do Código Civil. Ela é mais rígida, exige a prova do abuso, do desvio ou da confusão. Já a teoria menor, que é uma exceção aplicada em áreas como o direito do consumidor, é mais direta. Nela, o simples fato de a empresa não conseguir pagar uma dívida já pode ser o suficiente para o juiz atingir os bens dos sócios. E essa lógica também pode ser aplicada ao contrário. É a chamada desconsideração inversa. Isso acontece quando o sócio, para fugir de dívidas pessoais, começa a passar todo o seu patrimônio para o nome da empresa. Nesse caso, o juiz pode quebrar a separação para que os bens da empresa paguem a dívida pessoal do sócio espertinho. Para fechar nossa revisão, vamos ver o outro lado da moeda. Se a pessoa jurídica tem deveres e responsabilidades, ela também tem direitos. Vamos ver quais são eles e como ela responde por seus atos. O artigo 52 do Código Civil diz que as pessoas jurídicas têm sim proteção dos direitos da personalidade, mas no que couber. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem direito àquilo que é compatível com a sua natureza. Por exemplo, direito ao nome, à imagem, à marca e à honra objetiva, que nada mais é do que a sua reputação no mercado. Em relação à responsabilidade por danos, também há diferenças. As entidades de direito público geralmente têm responsabilidade objetiva, ou seja, elas respondem pelos danos que seus agentes causam sem precisar discutir se houve culpa ou não. Já no direito privado, a regra geral é a responsabilidade subjetiva, em que a análise da culpa costuma ser essencial. Então, passamos pela definição, teorias, classificação, ciclo de vida e responsabilidades. Fica claro que uma pessoa jurídica é muito mais do que um CNPJ no papel. Isso deixa a gente com uma última reflexão. Se uma empresa pode ser ofendida na sua honra e imagem, quais são os limites e as consequências disso no mundo digital de hoje, onde tudo se espalha em segundos? É um debate que está só começando.